Fala aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai para o nosso último vídeo falando aí de concentração de soluções. Estudamos nos vídeos anteriores os vários tipos de concentração e agora nesse vídeo a gente vai aprender a relacionar essas várias fórmulas que a gente estudou. Bom, então vamos lá. Como que a gente consegue relacionar? Temos aí duas relações muito importantes e úteis, né? Essa primeira aqui principalmente vai ser muito comum aí nos exercícios para a gente. É a relação aí entre a concentração comum, que eu estou representando pelo C maiúsculo, e a concentração molar, que é o M fresco que a gente viu. Como que eu relaciono? Eu vou mostrar aqui como a gente chega nessa relação. Você não precisa guardar todo esse caminho. Desde que você lembre a fórmula final para relacionar as duas, já é suficiente, tá certo? Bom, vimos que a concentração comum é a massa do soluto, né, por isso do índice 1, por volume da solução. Então, vou só reorganizar ela aqui. Passei essa massa do soluto, aliás, o volume que estava dividindo, eu passei multiplicando para isolar essa massa do soluto. E aqui a concentração molar, como nós vimos, é essa fórmula aqui. Massa do soluto por massa molar do soluto vezes o volume da solução. Também vou isolar a massa do soluto aqui, ou seja, pegar esse EMA1 vezes V e passar tudo multiplicando. Agora que a gente conseguiu isolar o M1, eu vou juntar esses dois pedaços. Então tá aqui, C vezes V é igual EMA1 vezes V vezes M fresco. Como a gente tem volume dos dois lados, cortamos esse volume. Assim, chegamos nessa relação que vai ser muito útil para a gente, né? Então, a concentração comum consegue ser transformada em concentração molar quando eu pego a concentração comum é igual massa molar vezes a concentração molar, tá? Carinhosamente aí a gente brinca nessa fórmula que é o corintiano muito mole, tá? Para a gente fazer essa transformaçãozinha, ok? Então, muito útil para ser usada nos exercícios e fazer aí a gente ganhar tempo, ok? Um outro tipo de relação que a gente pode fazer aqui é entre concentração comum, porcentagem em massa, né, o título em massa, e a densidade da solução. Tá? Então, como que a gente vai relacionar tudo isso? Essa daqui acaba sendo um pouquinho mais elaborada. Então, vamos lá. Concentração comum é essa fórmula como a gente acabou de ver. Densidade é massa da solução por volume da solução. Cuidado que é diferente da concentração comum, porque aqui não é massa da solução, tá? É massa do soluto. O que eu faço? Vou isolar a massa da solução aqui. Passei o volume que estava dividindo, passei multiplicando. Agora, peguei aqui o título que a gente tem como fórmula. Massa do soluto por massa da solução. Também vou isolar a massa da solução. Então, chegamos nisso daqui. Agora que eu tenho isolado a massa da solução, vou juntar essas duas fórmulas. Cheguei aqui, nessa relação. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o título e o volume de lado. Então, o volume vai passar dividindo, o título vai passar multiplicando. Agora que a gente fez essa troca, isso daqui que eu cheguei, M1 por V, é exatamente a concentração comum que a gente tinha. Então, chegamos aqui nessa relação. Só que mais útil do que essa relação por si só é essa outra aqui. Como que eu vou usar essa outra relação? Primeiro, para eu utilizar essa relação, né? Concentração comum é 1000 vezes o título vezes a densidade, temos alguns cuidados para serem tomados aqui. A concentração comum sempre vai ter que estar em grama por litro, densidade grama por ml, e o título, que é a porcentagem em massa, não vai poder estar no valor da porcentagem. A gente vai ter que transformá-lo em um número decimal. Então, por exemplo, se fosse 20%, eu utilizaria 0,2, tá? Essa daqui é a fórmula final aí para a gente guardar, né, essa troca, ok? Se caso um exercício, por exemplo, ainda quisesse relacionar título e densidade com a concentração molar, a gente junta essa relação que a gente chegou agora com a relação anterior, que é a do corintiano muito mole, tá? E aí fica uma coisa só, tá? Mas aí acaba sendo mais elaborado, mais aprofundado o exercício com isso, ok? Vamos ver agora exemplos de como aplicar essas relações, tá, no exercício. E no caso específico dessa daqui, também tem uma outra maneira da gente fazer sem usar essa fórmula, que é fazendo aí em várias regras de 3. Vamos ver um primeiro exemplo, então. Ele coloca aqui para a gente, ó. Para uma solução de hidróxido de cálcio, né, CaOH2, a 1,85 grama por litro,
determine a molaridade da solução e a concentração de hidroxilas. E ele deu esses dados para a gente. Lembrando aqui que molaridade é concentração molar. E aqui esse 1,85 grama por litro, concentração comum. Ele quer duas coisas aqui. Tanto a concentração molar, ou seja, da coisa toda, da solução toda, né, do CaOH2, mas depois ele também quer só de uma parte disso, que são as hidroxilas, o OH-. Tá? Então, vamos ter que fazer aí duas partes por exercício. E esses dados aqui que ele nos deu, ele também poderia ter disponibilizado uma tabela para a gente consultar na hora de calcular a massa molar. Bom, ele quer a concentração molar, então queremos o M fresco. O que a gente tem? Que a concentração comum é 1,85 gramas por litro. Como que a gente relaciona uma com a outra? Massa molar do nosso soluto. Então, peguei aqui. Eu tenho 40, porque é um cálcio apenas, né? E cada cálcio pesa 40. Oxigênio. Lembrando que esse 2 aqui vale tanto para o O quanto para o H. Então, eu tenho 2 vezes 16 e 2 vezes 1. Fazendo essa massa molar, chegamos em 74 gramas por mol. Utilizando a fórmula do corintiano muito mole, a gente tem que 1,85 é 74 vezes o M fresco. Então, chegamos aqui na primeira resposta do exercício. Concentração molar da solução é 0,025 mol por litro. Terminou o exercício? Não, fizemos uma parte. Agora a gente vai para as hidroxilas. Como que eu faço isso? Como a gente tem o total, mas que é apenas de parte dos íons, eu vou ter que fazer, nesse caso, a equação de dissociação iônica. Como que esse CaOH2 vai estar na solução? Ele vai estar separado nos íons Ca2+, e OH-. Lembrando aqui que eu já fiz o balanceamento, tá? Então, está seguindo a proporção estequiométrica. Então, 1 mol desse CaOH2 vai dar origem a 1 mol do Ca2+, e 2 mols, então temos o dobro aqui de hidroxilas, do OH-. Agora é só seguir a proporção estequiométrica. Se a proporção aqui é 1 para 2, então, como a concentração do meu soluto como um todo é 0,025 mol por litro, X vai ser da hidroxila, vai ser o dobro. Então, se solução é 0,025, hidroxila será 0,050 mols por litro. Agora sim a gente fecha esse exercício aí da maneira como a gente fez, calculando uma parte e depois outra. Um segundo tipo de exercício, aqui um pouquinho mais elaborado. Ele fala o seguinte: determine a concentração molar de uma solução de ácido clorídrico concentrado, cuja densidade é 1,2 grama por ml e a porcentagem em massa é 36,5%. Aí ele deu os dados ali do H e do Cl. Lembrando que ácido clorídrico, fórmula molecular HCl, ok? Bom, ele quer concentração molar. O que ele deu de informação para a gente? A densidade da solução, 1,2 gramas por ml, e a porcentagem em massa, 36,5%. Lembrando que se a gente for usar aquela relaçãozinha, tem que transformar isso em decimal. Então, 36,5%, 0,365. E a massa molar, a gente vai precisar aqui, como é HCl, então é 1H e 1Cl, 36,5 gramas por mol. Primeiro, descubra aqui a concentração comum, né? Então, já está exatamente na forma como a gente precisa, ou seja, título em decimal, densidade em grama por ml. E eu tenho também aqui a corintiano muito mole. Massa molar já está calculada, concentração em mol por litro, que é o que a gente quer. Juntando essas duas fórmulas, então temos 1000 é igual a 0,365 vezes 1,2. Tudo isso é igual a C. E o que é o C? EMA1, que é 36,5, vezes o M fresco, que é o que a gente deseja no exercício. Resolvendo toda essa conta, chegamos aí que a concentração desse nosso ácido concentrado é 12 mols por litro, extremamente alta aí. Provavelmente aí um ácido de solução estoque, né? Aquele que a gente pega e depois acaba diluindo para utilizar em laboratório. Agora, vamos supor que a gente não se lembre dessas fórmulas. Como que eu poderia fazer? Então, vamos de uma outra forma. Primeira coisa para resolver dessa outra forma. A gente precisa supor um volume. O volume mais fácil para a gente trabalhar aqui é o volume de 1 litro. Então, eu vou considerar que eu tenho o volume de 1 litro.
qualquer volume que você supuser, vai dar certo aqui, tá? Então, eu aconselho utilizar 1 litro, mas se você utilizar outro valor, quando precisar colocar esse volume, coloca o valor que você escolheu. Primeiro, a gente vai começar com a densidade. Qual que é o entendimento da densidade? É grama por ml. Então, quer dizer que eu tenho 1,2 gramas da solução para cada ml da solução. Só que a gente não tem um volume de 1 litro? 1 litro são 1000 ml. Então, com isso, eu consigo descobrir quanto de massa da solução eu preciso. Nesse caso, a gente precisa aí de 1.200 gramas de solução. Guarda essa informação. Agora a gente vai para o título. Então, qual que é a ideia do título? Que eu tenho 36,5 gramas do soluto para cada 100 gramas da solução. Só que a gente acabou de descobrir que eu tenho 1.200 gramas da solução. Então, agora eu descubro a massa do soluto. Fazendo essa conta, chegamos em 438 gramas do soluto. Agora, a gente segue aí pensando na fórmula da concentração molar, que a gente já está acostumado a utilizar. Então, de todos esses dados, a gente só falta descobrir a concentração molar, o M fresco. Acabamos de descobrir a massa do soluto, que é 438. Massa molar já foi calculada, que é 36,5. E o volume é o volume em litros, que a gente supôs lá no começo que fosse 1. Então, fazendo essa conta, chegamos no resultado 12 mols por litro, igualzinho a gente tinha feito anteriormente. Então, essa aqui é uma outra maneira de resolver o mesmo exercício, mas que também acaba dando certo aí na hora do desespero, se a gente não lembra de todas as fórmulas. Beleza? Bom, fechamos aqui o nosso conteúdo de concentração de soluções, né? Mais uma etapa desse estudo de soluções na química, e em seguida a gente começa um novo tópico disso, que são as operações com as soluções. Continuamos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.